invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral, ou seja, ossos, certo? É, do módulo 2. Módulo 2, página 202 e 203. Estamos na primeira página com a introdução do capítulo. Bom, aí, sabendo que os animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral, o livro, ele separou vertebrados 1 e vertebrados 2. Por quê? Porque o grupo dos invertebrados é um grupo bem grande, tá? Então, se a gente estudasse tudo junto, tudo misturado, a gente ia ficar doido, tá? Então, ele foi e separou em dois grupos diferentes, mas isso tudo que nós vamos ver, por enquanto, em algumas aulas aí, daqui para frente, vão ser animais invertebrados. Embora alguns vocês se perguntem se é ou não um animal mesmo, como esse que está na foto da página 202 e 203, tá? Nessa página nós temos uma esponja do mar. Aí vocês devem estar se perguntando assim, nossa, esponja do mar é um animal? É um animal invertebrado, tá? Logo, logo a gente vai estudar esse grupo com mais detalhes, tá? Então, ó, lá em cima, nós temos aí uma foto grandona de uma esponja grandona que está escura, que está no fundo do mar, e temos uma foto lá em cima com alguns tipos de esponjas do mar também. Naquela foto lá de cima está um pouquinho melhor, tá? Porque está clarinha, certo? Bom, esses seres, eles são encontrados no meio marinho. Então, por isso que tem essa foto aí cheia de água e ela está um pouco escura por conta da profundidade em que ela está, tá? Mas o que a gente vai ver hoje, nessa aula de hoje? Hoje ainda nós não vamos falar sobre os animais invertebrados, não vamos falar em nenhum grupo específico, embora esteja aparecendo aí o da esponja, que é o nosso primeiro grupo que nós vamos estudar, mas não vai ser hoje. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver algumas características de como os seres vivos foram classificados, tá? Há milhares de anos atrás, a natureza, a gente consegue perceber que tem muitas espécies de animais, né? De vegetais, né? Dos seres vivos de modo geral. E aí os cientistas, eles começaram a perceber que eles precisavam arrumar essa natureza para poder estudar, porque tudo junto, do jeito que era, não teria como. Então, o que os cientistas fizeram? O primeiro cientista a tentar arrumar toda essa confusão da natureza foi o cientista que é chamado de Aristóteles. A fotinho dele está lá na página 204. Vamos colocar lá na página 204 para vocês verem quem era Aristóteles. É esse que está aí igual uma estátua. Estão vendo? Aristóteles foi o primeiro estudioso a tentar arrumar a natureza, tá? Como que ele fez para tentar arrumar isso? Ele achou que ele podia arrumar a natureza em 3 grupos diferentes. Que grupos eram esses? Aí está aí embaixo da figura dele, ó. O primeiro grupo, que era o grupo dos vegetais, o segundo grupo, o grupo dos animais, e o terceiro grupo, o grupo dos seres humanos, tá? Ele não colocou o ser humano no grupo dos animais por conta do ser humano ter um raciocínio, então ele separou. Mas aí vieram outros cientistas e começaram a ver que essa arrumação não estava muito boa, que deveria ter uma arrumação um pouco mais específica, porque se arrumasse só em 3 grupos, ainda iria ser um número grande de espécies em cada grupo, né? Aí outros cientistas vieram e arrumaram de outra forma. Como foi arrumado? Foi arrumado da seguinte maneira:
reino vegetal, reino animal e reino mineral. Eram esses 3 reinos a princípio. Aí vieram outros cientistas e perceberam que ainda estava difícil de organizar a natureza em 3 grupos, tá? E aí apareceu um cientista muito conhecido até hoje, que é chamado de Linneu. Linneu que conseguiu organizar da melhor maneira todos esses seres vivos da natureza, ok? Ele criou um sistema de nomenclatura para poder nomear todos os seres do planeta. E essa nomeação tinha que ser uma nomeação única, né? Para que todos os cientistas de qualquer lugar do mundo entendesse essa nomenclatura, tá? Então, tem a fotinho dele também na página 204, aí embaixo. Esse era o cientista chamado de Linneu, tá? Ele que conseguiu arrumar da melhor maneira a natureza, que é a arrumação que a gente conhece hoje, ok? Bom, na página 205, mostra um esquema, né, uma representação de uma árvore filogenética. O que é isso? A árvore filogenética é uma árvore para a gente descobrir os ancestrais dos seres vivos. Quem é que veio antes dos seres que a gente conhece, tá? Só que foi o que eu falei para outra turma. Essa árvore filogenética, ela é uma árvore muito complexa para vocês que estão no 6º ano tentarem entender. Só quem realmente faz faculdade disso, né, um biólogo, né, um zootecnista que estuda também a parte dos animais, é que consegue decifrar toda essa árvore. E mesmo assim, é bem difícil, tá? Por isso que eu falei para vocês no início do ano que a nossa matéria do 7º ano era uma matéria bem puxada, bem difícil. Por quê? Porque vão aparecer nomes que são nomes científicos que não estão na língua, da nossa língua, né? Igual a gente estudou ano passado a Aedes aegypti, lembram? A gente fez um texto em programa de saúde falando da dengue, e aí eu ensinei a vocês a escreverem cientificamente o nome do mosquito da dengue, que era o Aedes aegypti. Inclusive, vocês copiaram até várias vezes. Todos os seres vivos, todos os seres que são considerados vivos, eles têm um nome específico, que é chamado de nome científico. E foi Linneu que organizou essa forma, tá? De dar nomes a determinados seres, ok? Bom, na página 206, vamos observar aí. Quem é que está com o nome de Carla Silveira? Júlia? Acho que é. Júlia Paixão. É o nome da mãe dela. Tem algum? Acho que só a Júlia que não está me ouvindo direito. Tem alguém que não está me ouvindo direito? Não. Eu estou ouvindo direitinho, tia. Eu também. Você está conseguindo me escutar? Estamos conseguindo me Eu escutar? também. Eu também estou ouvindo. Tá, então vamos continuar. Vamos colocar lá na Pode ser a internet dela, tia. Tá tudo ok. Ah, então tá. Tá? Tá bom. Vamos na 206. Na 206, nós temos nessa página a natureza arrumada em grupos, tá? Quando a natureza é arrumada assim em grupos, nós chamamos isso de categorias hierárquicas. Essas categorias hierárquicas, elas também podem ser chamadas de categorias taxonômicas. Alguns livros dão o nome de categorias hierárquicas e outros livros, como o nosso, dão nomes de categorias
hierárquicas, tá? Umas taxonômicas, outras hierárquicas, mas significa a mesma coisa. O que eu quero que vocês percebam aí? Que a natureza, a princípio, foi organizada nesses 5 reinos que estão arrumados através de nomes e depois de espécies, tá? Então, nós temos lá no reino das bactérias. O grupo das bactérias, ele é composto pelas bactérias e pelas cianobactérias, que são as primas das bactérias, que é essa que está com branquinha e meio amarelinha, tá? E as outras são bactérias. Esse grupo é o grupo mais antigo, é o primitivo, tá? Foi o primeiro que eles conseguiram estudar, tá? Então, voltando para Sabrina que está perguntando, né? Voltando para Sabrina. A natureza, a princípio, ela foi organizada em 5 reinos diferentes. O primeiro reino, o reino mais antigo, o primeiro que foi descoberto, que é chamado de primitivo, quando é primeiro, foi o reino das bactérias. Esse reino nós temos como representantes as bactérias e as cianobactérias, tá? Tá na página 206. Depois vem o segundo grupo, o grupo dos protistas, tá? Esse grupo nós temos aí os protozoários e as algas. Protozoários são seres que podem causar algumas doenças nos seres humanos, tá? E as algas são as algas mesmo que a gente já ouviu falar, que são as algas marinhas, ok? O terceiro reino é o reino dos fungos, tá? Então, estão perguntando se não é protoquitista. Tá escrito assim, protoquitista. Mas na hora da gente falar, a gente fala protista, a gente não pronuncia esse C aí, ok? Isso também vai variar de livro para livro. Existem alguns livros que colocam mesmo protista e tem alguns livros que colocam protoquitista, mas a gente não pronuncia esse C, certo? Até aí tudo bem? Sim. No terceiro, Sim. no terceiro grupo, Sim, tia. terceiro grupo, esse a gente já conhece um pouco mais, tá? Que é o grupo dos fungos. Eu tenho quase certeza que vocês já ouviram falar e já presenciaram, já viram eles na casa de vocês, tá? Sim. Ou num alimento, ou numa parede, ou numa roupa. Eles gostam muito de roupa também, tá? Como que eles vão aparecer? Os fungos, eles gostam de ambientes úmidos e fechados, tá? Isso. Sabrina deu o exemplo aqui de madeira, né? Quando a gente deixa uma madeira ou alguma coisa de madeira no ambiente externo. Aí pega chuva, pega sol, pega vento, né? Pega todos os fenômenos que estão acontecendo no meio externo. E aí a gente consegue visualizar nessa madeira, a madeira toda embolorada, toda mofada. O bolor e o mofo são exemplos de fungos, tá? Então, se a gente deixar um pão muito tempo guardado, a gente consegue ver que daqui a pouco ele está todo verde. Aquela estrutura verde que fica em cima do pão é um tipo de fungo, é um mofo. Isso. Júlia está falando que já viu na laranja. Na laranja também é bem comum. Se a gente deixar a laranja dentro da geladeira por muito tempo e não consumir ela, daqui a pouco ela está toda esverdeada. A roupa, Forgotten. a roupa ela tem 2 processos diferentes. Ela tem aquele fungo que a gente vê amarelado, quando é uma roupa clara, e quando é uma roupa escura, a gente vê ele esbranquiçado. Se for uma roupa preta, a gente deixar guardado muito tempo no armário, o preto, a roupa preta fica toda embolorada branca. Aquilo também é um tipo de fungo, tá? Uma parede que tenha umidade, né? E aí depois fica naquele processo. Chove, aí umedece a parede.
aí faz sol, aquece a parede, né? Fica nesse processo, a parede também fica toda pintadinha de preto. Isso também é um fungo, tá? Então, o fungo eu acho que vocês já conhecem melhor do que os outros dois grupos. E os dois últimos também fazem parte do nosso dia a dia, que são as plantas e os animais que vamos cuidar, tá? Ó, Tá aprendendo sobre isso aqui, olha. desligue o Animais microfone, vertebrados e invertebrados. tá? Isso, desliga o áudio aí. Bom, aí no grupo das plantas, a gente tem uma variedade de plantas inseridas nesse reino e o grupo dos animais também. Se a gente observar, ó, no dos animais, a gente tem exemplos aí de animais invertebrados e de animais vertebrados, tá? Então, o livro, ele coloca os invertebrados primeiro, porque nós vamos estudar dos mais simples para os mais complexos. Então, os mais simples são os seres, os animais invertebrados. Os mais complexos são os vertebrados. Então, a gente vai ver depois, tá? E depois, por último, a gente vai ver o das plantas também. Então, nessa arrumação aqui dos 5 reinos, tudo bem? Sim. Sim. Gente. Sim. Na 207, ele vai mostrar mais 2 maneiras de se organizar essa natureza, tá? Que aí ele não chama de reino, ele chama de domínios, mas é a mesma coisa, é como se fosse grupos também sendo divididos, tá? Só recebe nomes diferentes. Aí vocês devem estar pensando assim, caramba, não estou entendendo nada, um monte de nome diferente, eu preciso memorizar isso tudo? A princípio, não. Mas conforme vai passando as aulas, a gente vai se habituando com esses nomes e aí a gente vai se entendendo melhor. A princípio, realmente é um pouco complicado, porque vocês estão vendo um monte de nome difícil aí, seres que vocês nem nunca ouviram falar, nem nunca viram, na maioria das vezes, tá? Mas, aos pouquinhos, a gente, mesmo aqueles que a gente nunca viu na natureza, no livro vão ter fotos e esquemas que aí a gente vai conseguir entender que ser vivo é esse, tá? Fiquem tranquilos por enquanto. Na 207, então, ele apresenta a mesma arrumação que ele apresentou na 206, ele apresenta na 207, só que em grupos diferentes. Ali na 206 eram 5 grupos, na 207, ó, lá em cima vão aparecer 3 grupos só. O grupo que é chamado de domínio das eubactérias, o segundo grupo, domínio dos eucariotas, e o terceiro domínio das arqueobactérias. Ai, agora mesmo que eu não entendi nada. Apareceu o nome mais difícil ainda, professora. Sim, na ciência a gente sabe que às vezes os nomes, né, não são nomes tão fáceis, mas a gente vai se acostumar, fiquem tranquilos, tá? Essa forma aí que eu acabei de ler para vocês, esses 3 grupos, hoje em dia é a mais utilizada. Mas se a gente observar outros livros, a gente vai ver que em outros livros ainda se usa bastante a arrumação da página 206, que é em 5 reinos, tá? Então, o que eu peço a vocês? Que observem essas 3 arrumações e fiquem atentos a essas arrumações, porque se a gente for pesquisar em outro lugar, pode ser que não apareça nesses 3 domínios e apareça em 5 reinos. Ou quando a gente fizer uma prova, né? Pode estar citando através de 5 reinos e pode estar citando através de domínios, tá? É isso que vocês têm que prestar atenção, porque as 3 formas de organização, elas são corretas. A terceira, ó, ela divide em 2 domínios só.
o domínio dos eucariotas e o domínio dos procariotas. Aí, o que ele coloca? Ele divide, ele faz uma subdivisão. O domínio dos eucariotas, ele coloca lá 5 reinos. Alguns nomes são os mesmos da página 206. Mas o último, ó, já muda, que é o reino dos cromistas. Ele já coloca um nome diferente, tá? E no domínio dos procariotas, ele coloca o reino das bactérias, que foi o primeiro que a gente comentou lá na 206. Certo? Na 208. Certo. Agora que eu preciso que vocês entendam, tá? Na 208 e 209 tem uma figura bem grande. Vamos lá, Sabrina, vamos voltar então na 207. Sabrina perguntou a diferença de eubactérias para eucariotas, né? Foi isso? Nas eubactérias, é o grupo das bactérias, é o primeiro grupo lá da página 206. Tia, ela perguntou a diferença de eubactérias para arqueobactérias. Para arqueobactérias, tá. Uhum. Então, na domínio de eubactérias, são bactérias procariontes. Essas bactérias, elas são unicelulares, igualzinha na outra, ó, formado por seres vivos unicelulares e procariontes, tá? São tudo igual. Só que a parede celular da eubactéria é que é diferente da arqueobactéria. Só a parede celular. Quando a gente estudar o grupo das bactérias, a gente vai entender como que é essa célula dessa bactéria. A bactéria, vocês estão igual a outra turma, vocês estão perguntando já coisa além, a outra turma fez a mesma coisa. A bactéria, ela é um grupo de seres que possuem uma célula só. Por isso elas são chamadas de unicelulares. Tem uma única célula, tá? E aí quando a gente chega lá no grupo das bactérias, a gente vai entender como que é a célula da bactéria. Entendendo a célula da bactéria, a gente vai descobrir como que é essa parede celular. A parede celular é a parte de fora da bactéria, tá? Mas aí eu não tenho como mostrar aqui a vocês agora, porque não tem um desenho da célula da bactéria aqui, só tem o desenho da bactéria na página 206, não tem o desenho da célula. Então, vocês vão ter que esperar um pouquinho, tá? Mas tem a ver com a estrutura da célula da bactéria, que é a parede de fora, a parede celular, tá? Bom, aí no último que a gente estava comentando, ele coloca no domínio dos eucariotas 5 grupos e no domínio dos procariotas um grupo só. Certo? Então, repetindo, os cientistas, eles criaram uma organização, uma forma de organizar a natureza, e a forma que eles acharam para organizar foi desta forma, ou através de reinos, que é o da página 206, ou através de domínios, que é o da 207, sendo 3 domínios ou sendo 2 domínios. Mas a mais utilizada hoje em dia é a segunda opção, que é a de 3 domínios, tá? Mas os outros tipos não estão errados, também são utilizados. Dependendo do livro, vocês vão encontrar ainda desta maneira, tá? As 3 formas são corretas. Aí, voltando lá para 208, que era onde a gente ia começar. Nessa 208 estão as categorias hierárquicas ou categorias taxonômicas que eu falei no início da aula, tá? E aí eu preciso que vocês entendam isso aqui. Por que que está organizado desta maneira? Então, os cientistas, eles organizaram a natureza em grupos, e aí, mediante a esses grupos, eles organizaram a natureza em categorias hierárquicas. Essas categorias hierárquicas ou taxonômicas
É uma sequência. Essa sequência, sim, a gente precisa memorizar para poder entender, tá? Essa sequência, ela é organizada do maior para o menor, ou seja, do todo que está na natureza até chegar à espécie que a gente está analisando, ok? Na página 209, lá em cima, tem uma palavrinha em verde, que é reino, tá? Então, o reino é a maior categoria hierárquica que tem. Nesse caso aqui, o exemplo é o reino animal, tá? Mas poderia ser o reino vegetal, o reino das bactérias, poderia ser qualquer um daqueles 5 da página 206. Ele deu o exemplo do reino animal. Bom, depois do reino, tem o filo. Se a gente analisar ó, do reino para o filo, do verdinho, isso, Daniel. Nesse caso aqui, o reino animal é composto por todos os animais. Tá vendo que o verdinho, a faixa verde do desenho, tem vários animais misturados aí? Não tem todos, porque não dá todos aqui no livro, né? Mas tem tucano, tem tartaruga, tem água-viva, tem estrela do mar, tem aranha, peixe, cobra, sapo, jacaré, caramujo, caracol, tem um monte de coisa aí, certo? Ele tentou pegar um pouquinho de cada grupo. Então, o reino é o todo, é o reino animal. O filo, ele é chamado de filo dos cordados. O que é isso? Do reino para o filo, ele já fez uma seleção. Ele já diminuiu um pouco o número dos animais. Por quê? Porque ele está analisando o filo dos cordados. O que é isso, o filo dos cordados? É o filo dos animais vertebrados. Então, só ficou aí no laranja, ó, os animais com ossos, com coluna vertebral. Os invertebrados, ele tirou daí. Ele tirou a aranha daí, ele tirou a estrela do mar, ele tirou o caracol, já não está mais aí. Porque está sendo analisado o filo dos cordados, todos aqueles animais com coluna vertebral. Aí, só uma observação, que na outra turma tiveram dúvida. Tem uma cobra aí, né? A cobra, ela está no grupo dos répteis. Os répteis, eles são animais vertebrados, então ela possui coluna vertebral, sim. Por isso que ela continuou. Se ela não tivesse os ossos, ela tinha saído do grupo, tá? É só ver nos museus que passa na televisão, parece os ossos das cobras que tem. Isso, na página 200 e... Deixa eu ver aqui onde é. Tem um aqui. 221, coloca lá. Na página 221, ó, cortaram um pedacinho de uma cobra, tá vendo? Para mostrar a coluna vertebral dela. Tá? Para mostrar como que é o osso. Certo? Então, vamos voltar lá para 209. É, ali eu acho que é uma jiboia. É em desenho, mas está parecendo ser. Bom, o próximo, a classe, tá? Aí nós temos aí a classe dos répteis. Todos esses animais que ficaram aí são répteis. Já tiraram daí o tucano e o alce, né? O restante que ficou são todos répteis. Depois da classe vem a ordem. O que significa a ordem? A ordem é um grupo mais especializado. Nesse caso, a ordem é a ordem dos quelônios, que é a ordem só das tartarugas. Então, eles já eliminaram lá a cobra e o jacaré. Só ficou as tartaruguinhas. Todas elas, ó, uma de cada espécie. Aí é tudo diferente. Cada uma tem uma aparência diferente, porque cada uma pertence a uma espécie, tá? Eu não sei a espécie de todas essas aí, não. Tá? A gente vai chegar a uma que é a do final. Tá bom? Bom, aí depois temos a família. Estamos na página 208 e 209.
temos a família. A família é chamada de quelonídeos, que lembra quelônio, tá? Aí nós temos, ó, de 4, apareceram só 3. Depois nós temos o gênero. O gênero, nós temos só 2 representantes, ó. Por quê? Lembra quando a gente aprendeu o nome do Aedes aegypti? Eu falei para vocês que todos os nomes científicos, eles são escritos com dois nomes, né? Porque é uma nomenclatura binominal, certo? Certo. E o primeiro nome, ele indicava o gênero, e o segundo nome a espécie. O primeiro nome escrito com letra maiúscula e o segundo nome tudo minúsculo. E esse nome deveria ser destacado no texto, ou sublinhado, como a gente fazia no passado, porque a gente estava escrevendo à mão, ou então em negrito ou itálico. Aí, quando a gente chega no último item, que é a espécie, a gente tem o nome científico dela, que está lá embaixo, ó. E se a gente observar, esse nome científico, a letrinha dele está escrita de forma diferente do restante do texto. Observem só, ela está de ladinho, que é o itálico, que é o que a gente chama de itálico. O primeiro nome, ó, ele está com letra maiúscula. E o segundo, todas as letras em minúsculo, tá? Então, o que a gente aprendeu lá no 6º ano, em programa de saúde, com a Aedes aegypti, a gente vai utilizar, a partir de agora, com todos os nomes científicos, que todos os nomes científicos utilizam essa forma de escrita. Aí vocês devem estar se perguntando assim, eu vou precisar decorar todos esses nomes, igual eu tive que aprender a escrever o Aedes aegypti ou o Aedes albopictus? Não, tá? Ano passado, nós aprendemos só 2. Então, 2 são fáceis da gente memorizar. Tanto o Aedes aegypti quanto o Aedes albopictus, a gente conseguia escrever normalmente, né? Mas agora vão aparecer vários nomes científicos. Nem eu consigo memorizar todos, nem eu sei de cor todos. Eu sei alguns animais, né? Os mais comuns. Mas eu não sei todos. São plantas, são animais. Tudo que tem vida tem um nome científico, tem um nome próprio, tem um nome popular, mas tem um nome científico, né? Então, não tem como a gente decorar tudo, tá? Então, eu não vou fazer essa maldade com vocês, a gente só vai observar esses nomes que forem aparecendo, certo? Então, nessa página, o que eu preciso que vocês memorizem? Somente essa ordem das categorias hierárquicas ou categorias taxonômicas, tá? Que é sempre do maior para o menor. Então, nós vamos marcar na página 209 todos esses nomezinhos que eu acabei de falar que estão em ordem. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa é a ordem das categorias taxonômicas, tá? São só essas, tá? E está arrumada do maior para o menor. Se eu pedir ao contrário, do menor para o maior, aí a ordem é ao contrário, é de baixo para cima. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino, tá? Mas geralmente é utilizada do maior para o menor. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Certo? São 7. As categorias hierárquicas são arrumadas em 7. 7 etapas, tá? São só esses, ok? Isso a gente precisa saber, tá? Agora, do outro lado lá, na 208, que aparece reino animal, filo cordados, classe dos répteis, isso a gente não precisa saber, não, tá? A gente só precisa saber a sequência das categorias taxonômicas, porque essa sequência que está na página 208, colorida,
vai mudar de acordo com cada espécie. Aqui a gente está analisando a da tartaruga, mas se a gente for analisar de um outro animal, vai mudar isso tudo aí. Então, a gente não precisa memorizar isso, senão a gente vai ficar doido, tá bom? Bom, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Eu sei que é muita informação, e vocês devem estar com a cabecinha assim, tumultuada, mas conforme a gente for vendo os grupos, aí a gente vai entendendo um pouquinho melhor, tá? Não fiquem preocupados, não. Como a gente vai saber a diferença das tartarugas? Está perguntando. Então, para a gente saber a diferença de qualquer animal, a gente vai sempre observar o nome científico dela. Pelo nome científico, a gente já consegue descobrir se ela é pelo menos do mesmo gênero. Então, olha só, lá na ordem dos quelônios, nós tínhamos 4 tipos diferentes. Depois já foi selecionando, até chegar em 2 que tinham o mesmo gênero, e depois até chegar à espécie que está aí com o nome científico, tá? Essa parte de espécies, relacionada a espécies, ela é muito específica. Então, só um estudioso, só um cientista que consegue distinguir, diferenciar todas essas espécies. Então, por exemplo, um biólogo marinho, né? Ele estuda toda essa parte da biologia, mas da biologia marinha. Ele se especializou em espécies marinhas. As outras espécies do ambiente terrestre, ele até conhece, mas ele já não sabe tantos detalhes quanto ele sabe da parte marinha, tá? Então, a biologia, ela é bem parecida com a medicina. A medicina, quando a pessoa escolhe fazer medicina, a princípio ela estuda um pouquinho de cada coisa e depois ela vai se especializar em uma área, né? Ela vai escolher se ela quer ser cardiologista, se ela quer ser dermatologista, se ela quer ser pediatra, né? O médico, ele entende um pouquinho de cada coisa, mas ele vai se especializar em uma só, para ele ter como saber mais detalhes sobre uma área. Na biologia é a mesma coisa, tá? O biólogo, ele estuda um pouco de cada coisa. Quando eu fiz faculdade, eu estudei um pouquinho de cada coisa que vocês estão estudando aí. Só que aí, depois, quando a gente termina a faculdade, a gente se especializa em uma determinada área. Não tem como a gente ser especialista de todas as áreas, porque olha como que a natureza é grande. Imagina uma pessoa saber de tudo, impossível, não tem como. Explodir. São milhares de espécies, né? A gente vai ver que nem isso, Daniel, nem se for muito inteligente, não tem como. A gente vai ver que esse grupo que a gente vai entrar, dos animais invertebrados, é um grupo gigantesco. A família dos insetos, o grupo dos insetos, é um grupo gigantesco. Imagina. Então, geralmente, o cientista, né, o estudioso, ele escolhe uma determinada área. Por exemplo, eu tive um professor na faculdade que ele era especialista em piolho. Ele gostava de estudar as espécies do piolho. Então, claro que ao longo do tempo, ele se dedicou mais aos insetos, né? E aí depois ele escolheu uma área, que foi o piolho. Então, todos os estudos dele era relacionado a piolho. Então, ele conhecia todas as espécies de piolho. Não tem como a gente conhecer todas as espécies de tudo, tá? Porque senão a gente fica doido. Já fica doido estudando assim, dessa forma, imagina se estudasse tudo, tá bom? Bom, aí na página 210 e 211, para a gente terminar, ele lembra como que a gente faz
para escrever os nomes científicos, tá? Que é da mesma maneira que a gente aprendeu lá no ano passado, no 6º ano, com o Aedes aegypti. Aí ele dá o exemplo aqui, ó. Nós temos o exemplo do golfinho, temos o nome científico do golfinho, temos o nome científico de um peixe, né? Temos o nosso nome científico do ser humano, olha lá embaixo, na 210, Homo sapiens. Tá vendo? Esse é o nome científico do ser humano, tá? Não precisa gravar esses nomes científicos, não. Isso é só a título de curiosidade, tá? Então, temos aí, ó, Homo sapiens. Aí ele mostra como que é escrito. Aí ele coloca lá que a primeira letra tem que ser com letra maiúscula, no primeiro nome, e no segundo nome, as demais letras tudo em minúsculo, tá? Aprenderam isso em história também, né? O Homo sapiens vocês veem também bastante em história. E aí, ó, depois ele diz que o nome científico ele pode estar em itálico, que é aquele deitadinho, sublinhado ou em negrito. Nesse caso aí, está em itálico, tá? Quando a gente escreve à mão, aí não tem como fazer nem itálico nem em negrito. Aí a gente sempre vai sublinhar. Por isso que o ano passado, a Aedes aegypti, eu falava assim para vocês, ó, vamos lá escrever 20 vezes. Não foi 20 vezes que eu mandei vocês escreverem ano passado? Vamos lá escrever 20 vezes. Ô, tia, o pior foi que eu gravei. Esse que Sim, acaba gravando. Uhum. Acaba gravando, né? Porque Professora, a gente professora, aprendeu, então fica fácil. Fala. eu preciso ir no banheiro. Vai lá, vai lá. Isso aí, ó. Escreveram o Aedes aegypti certinho aí, ó, na tela. Só que aí, como vocês estão digitando, não tem a opção de itálico nem de sublinhado, né? Mas quando a gente escreve no papel, tem que ser sempre sublinhado. E se tiver no livro, geralmente ele vai aparecer ou em negrito ou em itálico. Aí nós temos também, ó, outros exemplos. Do cupuaçu, temos o nome científico dele. Temos o nome científico do cacau também, ó. E temos o nome científico do tamanduá. Tá? Aí, nós comentamos também ano passado que esses nomes eles eram estranhos assim porque eles estavam em latim, lembra? Quem lembra? Isso. Então, na hora que Linneu organizou isso tudo, né, essa natureza toda, e criou esses nomes, essa escrita científica, ele teve que convencionar uma língua para que em todo mundo entendesse. Então, é como se fosse mais ou menos o inglês hoje, né? A gente tem a nossa língua pátria, que é a língua portuguesa, e depois a gente escolhe uma outra língua, né? O inglês, ele é a segunda língua mais utilizada. Naquela época, o latim era muito utilizado, por isso que Linneu escolheu o latim. E aí ele conseguiu criar essa nomenclatura, né, essa forma de escrever os nomes científicos, que todos os cientistas de todo o mundo conseguissem entender. Isso é como se fosse uma língua universal, tá? O latim, naquela época, era uma língua universal. Então, ele utilizou o latim justamente para não dar problema e que em todo o mundo aquele nome fosse reconhecido. E aí a gente tem o nome popular, como eu falei para vocês, o cupuaçu, o cacau, e esses nomes assim, quando a gente fala assim, o tamanduá-bandeira, isso são nomes populares. E a gente tem o nome científico para cada ser, certo? Alguma dúvida? Tio, eu quero perguntar uma coisa, cara. Por que que os nomes são sempre não sei o quê? Sei lá, nome estranho, nunca tem nome
querer. normal, assim. conta disso, porque eles estão em latim, eles não estão na nossa língua em português, tá? Então, Agora eu sei porque eu não tava entendendo nome nenhum. isso, não está em português, está em latim. E latim não é a nossa língua, a gente não conhece essa língua, tá? Mas os cientistas, através dessa escrita, eles tentam entender o significado. Igual tá aí no tamanduá bandeira, ó. No primeiro nome, indica que o animal se alimenta de formigas. O significado desse nome em latim significa que o animal ele se alimenta de formiga. E o segundo, o primeiro nome é o gênero. O segundo, que é a espécie, que ele tem 3 dedos em cada membro, em cada um dos seus membros. Então, se a gente traduzir esse nome esquisito que está aí, significa isso, que come formigas e tem 3 dedos em cada membro. Mas a gente olhando para esse nome, a gente nunca iria imaginar que poderia ser esse o significado, né? Sim, Entenderam agora? Então, entendi. bom, o que a gente vai fazer então? Hoje eu não vou passar nenhuma atividade para vocês fazerem em casa no livro, não, tá? Porque eu não passei para outra turma também. Eu só preciso que vocês copiem o texto lá de programa de saúde que está na plataforma, tá? Aí, na semana que vem, quando a gente terminar essa parte, aí sim a gente vai fazer as atividades do livro. Como que vai ser, então? Quando eu passar a atividade do livro, eu vou passar e na semana seguinte a gente vai corrigir. Aí, logo no iniciozinho da aula, a gente corrige e depois continua com a matéria. Tá bom? Tá mais bom. alguma, Tá mais bom. alguma Tia, pergunta? tia, licença, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Tia, a nossa aula de sexta-feira, toda sexta, vai ser 10h20 ou vai É, ser 9h20? não, é sempre 10h20. Por quê? Porque 9h20 eu estou em outra sala dando aula. Aí vocês acabaram ficando com uma aula vaga aí, né? Por isso você está perguntando, né? Aham. Vocês tiveram Camille, aí depois tiveram um intervalo de 20 minutos, depois tiveram uma aula vaga e depois que eu apareci, né? Tia, Isso. Toda sexta-feira vai ser assim. Por quê? De 9h20 a 10h20, eu tô lá na 81, dando aula na 81. Mas vai ser assim só nas sextas, né? Só nas sextas, é. Vocês vão seguir exatamente o horário que estava lá na plataforma. Sexta-feira vocês só vão ter a primeira e a última aula. Tá Tá? bom. tia Aline, Obrigada, tia. tia Aline. Fala, Daniel. Então o nome do tamanduá, o nome dele científico, em português seria comedor de formigas com 3 dedos? Isso aí. Isso aí. Se a gente pudesse traduzir, Nossa senhora. é isso. Nome estranho? Assim, não muito a ver, né, com o que está escrito, mas com a característica do animal, aí tem a ver, porque ele realmente come formiga e realmente o dedinho dele, dos membros, é assim, em 3. Tia, eu não sei nem falar nem português direito, quem dirá ler esses nomes que estão aqui no livro. Só você Pois é. traduzir. Por isso, Ah, mas preguiça. eu vou fazer essa maldade com vocês. Eu só fiz Cara, eu essa acabei de maldade. traduzir pra vocês. Eu só fiz essa maldade com Ô, vocês. Tia, né? A internet de Camille caiu, ela não tá conseguindo entrar de novo. Oi, pode falar. A internet de Camille caiu, ela não tá conseguindo entrar de novo. Não tem problema não, nós já terminamos. Eu só vou conferir a presença aqui de vocês, para ver se está todo mundo aí, tá bom? Aí, quando chegar no nome dela, você me dá um ok aí. Ana Bárbara, tá aí? Presente. Ana Clara, Aqui. Arthur, Presente. Breno. Breno não, né? Caroline. Acho que Presente. Nossa, você estava tão quietinha, Caroline. Daniel tá aí. Diana Presente. também. Tô aqui. Ellen tá aí?
Ellen? Ellen não. Gabriel Cabral? Aqui. Ok. Gabriel Maurício? Não tá. Não. Gabriel Ribeiro? Presente. Gabriel Soares? Presente. Júlia Rodrigues? Presente. João Gabriel? João não, né? João Pedro? José Augusto está aí. Presente. Júlia de Lima? Presente, tia. Júlia da Costa? Presente. Ok. Júlia Silveira está aí também, né? Kemily é que caiu, né? Não está mais. Laís? Laís não está, não? Tia, Laís tá Acho sem que não. telefone. Oi? Laís tá sem telefone. Ah, tá. Lucas Felipe? Aqui. Muito bem. Pedro Lucas? Presente. Ô, professora, Oi. o celular tá descarregando. Tá, não tem problema não. Você Fala já que tá pode sair acabando se já. você quiser. Já Pode sair? respondeu? Pode. Quem já respondeu, já pode. Rafael? Tchau, Aline. Aqui, Tchau. Tchau. Tchau, Rafaela? Aline. Tchau, meu amor. Presente. Tchau, Aline. Tchau. 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 Bom final de Rebeca? semana. Tchau, Presente. tia. Bom final de semana pra Pra você. vocês também. Renan? Presente. Ok. Sabrina? Ô, tia, Ok. você já me Tchau, chamou, Pedro tia. Vitor? Tchau, meu amor. Tia, você já me chamou, Pedro Vitor? Você não tá aqui, não. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, desculpa, Pedro, te pulei. Pedro Vitor, tá aqui sim. Tchau, tia. Tchau, tia. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tia. Beijo. Até a próxima aula. Presente. Tia, beijo. Até a próxima aula. Tia, beijão. Tiago. Vitória. Presente, tia. Yasmin Rezende. Presente. E Igor. Não tá, tia. Eu acho. Tá bom. Tchau, Aline. Ok, Beijo. Tchau, Um tia. beijão pra vocês. Bom Beijo. final de semana, Pra tá? você também. Tchau, beijo. Até semana que vem. Oi, Aline. Oi. Tiago tava aí sim, tá? Eu acho que ele deve ter caído alguma coisa. Não, Tiago, eu coloquei. Ah, tá. Que ele não respondeu, não. Não, mas falaram que ele tava. Aí Ah, eu tá. coloquei. Tá bom. Tudo certo. Mais uma semana. Graças a Deus. Agora até que foi tudo bem, né? Abri a câmera. Tranquilo. Graças a Deus. Começamos com o pé direito. Eu tô gostando, tá melhor do que tava. Também. Não Também. é? Também. Porque aí você tem Também. como saber se eles estão entendendo. se eles não Sim. A gente fica mais preso, né? Porque, assim, eu tô assistindo aula desde 8 horas, né? eu Agora que só tem uma, né? Porque eu fico com o computador e o telefone. Aí agora no finalzinho eu coloquei o telefone e desci aqui na cozinha para poder beber água. Eu também fico presa. tô aqui com o bumbum doendo. Mas enfim, eu tô achando melhor também. As Eu tô meninas do Fundamental 1 estão meio assustadas, né? Mas elas vão ver que vai dar muito menos trabalho, né? Não, com certeza. Do outro jeito, Morena, eu tava ficando louca, porque era de manhã, de graças tarde, de a noite, Deus. de manhã, de tarde, de noite, eu não tinha hora para nada, todo tempo tava na mesa. Agora não, Inclusive para nós. Agora está melhor, porque a gente tem o contato com eles, né? Então, tem uma resposta que antes a gente não tinha. E você fica realmente. Porque até então você estava falando para ninguém sem saber. Entendeu? Aí eu pensava, ai meu Deus, será que eu estou atingindo? Será que eles estão entendendo? Eu não tinha nem como saber. Agora não, assim tá tranquilo.
Eu gostei, embora você fique presa àquele horário, né? Oi? Mas tá sentindo mais Porque efeito. aí é pior para nós, né? Pois é. Ao vivo e acabou? Não, a gente fica o tempo inteiro assistindo vídeo. Eu fico, olha, eu assisto. E tá gravando aula ainda. Aham. E a gente conversando aqui. Será que dá para cortar? Não sei. Alô, oi? Oi, tá gravando Acho que ainda. agora a conexão tá ruim. É, mas não tem problema. Beijo, depois a gente Beijo. conversa. Tchau, fica com Deus, bom fim de semana. Tá bom, para você Beijo também. pra Duda. Tchau. Tchau.